Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento em que nós nos reunimos para mergulhar intensamente na palavra do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês, eu sou o irmão Daniel Arcanjo e neste dia em que nós relembramos a memória de Santa Águeda, uma virgem, uma mártir que se consagrou inteiramente ao Senhor, permanecendo completamente virgem, permanecendo completamente pura, que nós possamos seguir seu exemplo, que nós possamos mergulhar também na história dela e permitir que a história dela seja para nós também motivo de oração, de contemplação das misericórdias do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamamos ao Espírito Santo, pedindo para que Ele possa vir tocar nossa mente, concedendo-nos todo tipo de dom mental para que nós possamos assim melhor compreender a palavra do Senhor. Vem tocar, Espírito Santo de Deus, nossas mentes, vem tocar nossos corações, para que sejamos totalmente guiados por Ti, para que possamos estar completamente levados pela Tua Santa Presença. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossos olhos, para que possamos ver, enxergar as maravilhas, os milagres, prodígios e sinais do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossos ouvidos, para que nós possamos escutar bem, ouvir bem atenciosamente as palavras que o Senhor deseja nos falar, as palavras que o Senhor deseja realmente entregar para nós e assim nos ensinar, para que assim possamos absorver tudo aquilo que for da Tua Santa Graça, tudo aquilo que vem diretamente de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e abrase os nossos corações para que sejamos totalmente guiados pelo Teu Santo Querer e para que dessa forma nós possamos estar totalmente levados pela Tua Santa Unção, para que nossos corações sejam abrasados e que nossas almas possam ser totalmente guiadas por Ti constantemente, sempre desejando estar cada vez mais contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, e esteja conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, e tome conta de nós. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Hoje, Santa Águeda, Virgem e Mártir, também em memória nessa quinta-feira, onde nós mergulhamos no vermelho, na cor litúrgica, para relembrar do sangue do martírio, né? Para lembrar daquela morte que nos traz o exemplo. E hoje, de modo muito especial, nós vamos meditar no primeiro livro de Reis, lá no capítulo 2. Vai nos dizer o seguinte: aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções ao seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos os mortais. Seja corajoso, porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor, teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres, em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de ti, com todo o seu coração e com sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. O tempo de Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono, e seu pai Davi, seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos e irmãs, para o nosso salmo de hoje, que desta vez não é, na realidade, um salmo, é o nosso responsório, melhor dizendo. Ele está lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29. Vamos então responder juntos: dominais todos os povos, ó Senhor. Dominais todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Sois do Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra força e poder. Em vossa mão tudo se afirma, tudo cresce. Dominai todos os povos, ó Senhor. Dominai todos os povos, ó Senhor. Meditemos juntos, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrarem numa casa, fiquem ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírem, sacudam a poeira dos pés, como testemunho contra eles. E então os 12 partiram e pregaram
que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, e hoje, de modo muito particular, eu acho muito propício que o Evangelho de hoje seja justamente um Evangelho que fale sobre os demônios, sobre essa praga, né, digamos assim, espiritual, sobre essa propagação maléfica espiritualmente falando, e justamente no dia de Santa Águeda. Eu acredito que a liturgia, perfeita como ela não escolheu essa passagem, essas passagens de forma aleatória. A igreja reza, a igreja medita, a igreja se permite estar na presença do Espírito Santo para que o Espírito decida qual é a melhor forma de organizar cada uma dessas leituras para cada um dos dias, para cada um dos santos. E de tal maneira, hoje nós estamos aqui com o primeiro livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que vai nos mostrar justamente o final do reinado de Davi. Mas não apenas um fim que acabou-se de uma vez só, não. É muito interessante que nós também tenhamos em nossos corações aquilo que nós precisamos pensar quando se trata de futuras gerações. Eu não sei se você é pai de família, não sei se você é mãe de família, não sei se você pensa em ser pai, mãe, né? Neste caso, não sei se você sonha com isso, mas imagine-se na seguinte situação. Você está no final da sua vida. Que legado você vai deixar? O que você ensina para os seus? Se você for religioso, ou então é uma religiosa, se você pretende ser vocacionado de alguma maneira, voltar-se para a vida religiosa consagrada, que tipo de legado você quer deixar com o seu ministério, com a sua missão? Que tipo de legado você quer deixar para a posteridade? Como você deseja ser lembrado? Chega a ser uma pergunta muito curiosa, pelo menos para nós carmelitas, porque nós nos escondemos, então a maioria de nós nem sequer deseja aparecer. Mas dentro de determinado ambiente, dentro da sua casa, como você quer ser lembrado quando sua missão aqui na Terra acabar? Dentro da sua família, como você quer ser lembrado, lembrada quando toda a sua vida acabar? Como você quer ser lembrado pelas futuras gerações, pelos seus familiares do futuro, pelos seus parentes do futuro? É uma pergunta que faz parte da vida cristã, porque nós estamos aqui por dois motivos. Como cristãos que somos, nós precisamos entender isso, que a vida cristã, ela nos exige aquilo que nós vamos viver, literalmente, na forma como nós estamos vivendo para alcançar o céu, e a forma como nós estamos vivendo para deixar memória para os nossos irmãos e irmãs, deixar memória para aqueles que continuam aqui. Como cristão, você está vivendo como? Realmente querendo deixar um legado para as gerações futuras, ou simplesmente vivendo de forma largada, sem nem sequer pensar no céu? Você está vivendo, meu irmão, minha irmã, como alguém que realmente deseja alcançar o céu, ou você está vivendo como alguém, como só mais um número no meio da multidão? Só mais alguma alma largada de qualquer forma no meio das coisas mundanas? Me diz, você prefere continuar assim? Você já se decidiu pelo céu, ou você está simplesmente se permitindo largar-se na insensatez, na falta de sabedoria, como foi o caso de Davi ontem, na primeira leitura de ontem? Quem meditou lembra? A insensatez, não fazer a vontade de Deus, não buscar saber o que é realmente que Deus quer para nós. O que Deus quer para você é o céu. Paulo vai dizer isso em uma de suas cartas, que é do desejo de Deus que todos alcancem a verdade e sejam salvos. É do desejo de Deus que você vá para o céu. E Deus se alegra ainda mais com aqueles que desejam ir para o céu e deixam um legado de santidade, de verdadeiro cristianismo. Fazem memória. Estou falando de tudo isso justamente porque hoje nós temos uma santa que nos traz de volta a memória, né? Uma memória muito dolorida, inclusive, principalmente falando para o meio feminino. Uma memória muito dolorida. Mas daqui a pouco eu comento sobre Santa Águeda. Antes de qualquer coisa, eu quero comentar sobre Davi, que neste caso, ele está deixando um legado. Um legado muito específico, um legado para Salomão, que vai assumir o seu reinado. Lembrando que Absalão estava perseguindo Davi. Absalão tomou para ele as terras de Judá, e Davi ficou com as terras de Israel, Jerusalém, dividindo assim o reino, né, de Israel. Absalão persegue o pai dele, Davi, e sofre por meio daquelas três lanças, né, aquelas três flechas de Joabe. E enquanto isso, nós temos aqui Salomão.
o filho que herda o trono de Davi. E o que Davi fala para ele? Siga o caminho de todos os mortais, assim como eu vou seguir. Eu vou morrer. É o que Davi está dizendo. Filho, eu vou morrer. Em determinado momento eu vou morrer. Vai chegar a minha hora. É o caminho de todos os mortais. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. Seja corajoso. E porta-te como um homem. Porta-te como um homem, porta-te como uma mulher que realmente segue a Deus. Observa os preceitos do Senhor teu Deus. Versículo 3. Anda nos caminhos do Senhor. Observa os estatutos, observa as normas, observa aquilo que está na lei mosaica, aquilo que está na lei de Moisés, na lei do Senhor, observa aquilo que está na Torá, no Pentateuco, observa tudo aquilo que o Senhor teu Deus te disser. Observa de estar sempre prestando atenção. Guarde os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer e em todos os teus projetos. Olha o que Davi está dizendo para Salomão. Se você fizer tudo o que precisa fazer, cumprindo com as leis do Senhor, ou seja, sendo justo, se você fizer tudo o que precisa fazer, cumprindo com as leis do Senhor e fazendo a vontade do Senhor teu Deus, ou seja, tendo temor, tendo piedade, tendo respeito para com o nosso Senhor Deus, se nós fizermos tudo aquilo que Deus nos manda fazer, tudo aquilo que Deus pede para que nós façamos, seguindo os estatutos, seguindo os mandamentos, seguindo os preceitos, seguindo os ensinamentos do Senhor, o que Davi nos diz? Assim serás bem-sucedido em tudo aquilo que fizeres e em todos os teus projetos. Meus irmãos e irmãs, a vida cristã não está alicerçada em um sentimento que nós temos todas as vezes que nós vamos na adoração. A vida cristã não está alicerçada nas lágrimas que nós derramamos todas as vezes que nós comungamos, não. O alicerce da vida cristã é um só, Cristo. A piedade, o dom da piedade consiste naquilo que eu já estive meditando com vocês. Por amor a Deus, por amor a Cristo, eu vou fazer o que Cristo me pede. Se Cristo me pede para perdoar, eu vou perdoar. Se Cristo me pede para adorar, eu vou adorar. Se Cristo me pede para louvar, eu vou louvar. Se Cristo me pede para ajudar meus irmãos e irmãs, eu vou ajudar meus irmãos e irmãs. Se Cristo me pede, se Deus me pede para observar os estatutos, para obedecer aos mandamentos, para seguir os seus preceitos, para escutar atentamente os seus ensinamentos, é isso que eu vou fazer, seguindo a lei do Senhor, seguindo as regras, seguindo as normas que o Senhor estabelece na minha vida. A vida cristã consiste em ser cristão. Em ser cristão. Uma das beatas que eu mais gosto, eu chamo ela de... Ela é minha amiga do céu. A beata Sandra Sabatini vai dizer que o mundo está cheio de bons cristãos. Nós precisamos de santos. O mundo está cheio de bons cristãos. Nós precisamos de santos. O mundo está cheio de pessoas boas por aí. Nós precisamos de pessoas santas. Pessoas boas nem sempre têm uma religião. Pessoas santas, elas têm uma religião. Elas seguem Cristo e professam a fé dos apóstolos. Essa fé que perdura já há 2000 anos. O que você está fazendo da sua vida? Como você está agindo? Davi, ele fala isso para Salomão, justamente para que Salomão não se desvirtue, para que Salomão não perca a sabedoria, a pureza e todo o entendimento que ele recebeu da unção do Senhor. O Senhor cumprirá a sua promessa se você fizer isso, Salomão. Isso vale não apenas para Salomão, em relação ao rei Davi, isso vale para nós também. O Senhor vai cumprir a promessa dele na sua vida se você deixar, se você fizer o que o Senhor pede. Se você for verdadeiramente fiel, ele vai cumprir aquilo que ele disse que ia cumprir, ele vai fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Mas o que Davi nos alerta, através de seu filho Salomão, o que Davi nos alerta? Que é preciso seguir tudo aquilo que está escrito nas leis do Senhor, e serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a sua promessa. E assim, depois de ensinar tudo isso, olha só que belo, né? Depois de ensinar tudo isso, Davi adormece com os seus pais, com os seus antepassados em Belém. E logo em seguida, versículo 12, Salomão sucedeu ao trono de seu pai Davi. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Onde isso nos liga, né? Diretamente, inclusive, a Santa Águeda. Santa Águeda, ela está num período muito específico da história da igreja. Antes do século IV, antes da chegada do imperador Constantino, a religião católica
em si, o catolicismo, ou melhor, o cristianismo especificamente, ele ainda não era aceito. Então, até meados dos anos 300, nada era permitido quando se tratava de cristianismo. Não era permitido ser cristão. E Santa Águeda, ali no século III, por volta de 260 depois de Cristo, ela está completamente imersa no meio da perseguição. Tanto é que o imperador Quintiliano, se eu não estou enganado, o imperador Quintiliano, ele persegue os cristãos verdadeiramente, e dentre os cristãos existe, neste caso, Águeda. E Águeda é levada presa até o imperador, que deseja ter relações com ela, e ela não quer. Desde criança, Santa Águeda sempre quis ser virgem, ser cristã e ser totalmente consagrada ao Senhor. Ou seja, ela queria ser consagrada religiosa, num período onde isso não era possível. Ela queria ser consagrada religiosa, imagina, ela queria imitar o exemplo de Nossa Senhora. Ainda que isso não fosse algo tão comum naquela época, ou pelo menos para pessoas que não eram cristãs, que não conheciam a fé cristã, aquilo era algo estranho. Tanto é que para o imperador aquilo foi motivo de absurdo. Aquilo era algo absurdo. E ele, pagão, com raiva, por ter sido negado por Águeda, ele vai e se submete Águeda a maus tratos, sendo presa e torturada. E ali na prisão, depois de toda a tortura, depois de toda a situação complicada que ela viveu, que ela experimentou, ela morre. Santa Águeda, de modo muito particular, ela é tratada hoje em dia pela Santa Igreja como nossa santa de devoção para todas as mulheres que estão com algum tipo de problema ligados aos seios, à mama, neste caso câncer de mama, não podem amamentar ou algo do tipo. Reze para Santa Águeda, reze para que Santa Águeda interceda. Por todas as religiosas, por todas as mulheres que permanecem virgem, reze para Santa Águeda para que haja a proteção, a intercessão e que o véu do Senhor permaneça com você, que o véu do Senhor, que a mão do Senhor permaneça sobre você para que você continue virgem e ame a sua virgindade, assim como Santa Águeda, para que você ame sua religiosidade e sua vida consagrada, assim como Santa Águeda também. Por todas as mulheres que sofrem maus tratos, que sofrem com tortura e diversas situações, reze para Santa Águeda também, e nós também rezamos para que Santa Águeda interceda e pela intercessão dela, outras mulheres também sejam alcançadas, para que tantos e tantos outros exemplos também possam deixar um legado, assim como Davi deixou um legado para Salomão. E dessa maneira nós possamos alcançar, as almas possam alcançar mais e mais exemplos. Porque no fim das contas, meus irmãos e irmãs, quem de fato detém o poder, quem de fato detém a capacidade de vencer todas as batalhas, vencer todas as guerras, é verdadeiramente Deus. Unicamente Deus. Santa Águeda vai interceder se você rezar. Você está passando por uma batalha ligada a algum tipo de dor, principalmente vocês, mulheres? Pois é, reze para Santa Águeda. Lembrando aquilo que está escrito no primeiro livro de Crônicas e que nós usamos hoje como responsório: o Senhor domina todos os povos, o Senhor domina todas as situações, o Senhor resolve todos os problemas, o Senhor verdadeiramente controla as tempestades. Neste responsório que nos traz a possibilidade de estar verdadeiramente louvando ao Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, desde sempre, por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos. Amém, como nós costumamos rezar. A vós pertence a grandeza, a ti o poder, a glória, o esplendor, a majestade. Poder, Deus pode. Grandeza, Deus é maior do que tudo e que todos, está acima de tudo e de todos. Esplendor, luz para nossos caminhos. Majestade, Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o verdadeiro Rei, maior do que qualquer tipo de rei ou título político que possa haver na terra. Nós recorremos a Ele. A vós, Senhor, também pertence a realeza. A vós, Senhor, sobre a terra e sobre os céus, tu és o Rei, e o Senhor se eleva. Toda a glória e riqueza vem de vós. Somente de ti, Senhor, vem a glória, somente de ti vem as riquezas. Riquezas verdadeiras, riquezas que Santa Águeda, por exemplo, ela enxergou, como está escrito na palavra de Deus, que os tesouros verdadeiros, verdadeiramente, os tesouros verdadeiros, eles estão no céu, não aqui, eles estão no céu. Santa Águeda enxergou isso. Coisa que a maioria das vezes nós não conseguimos enxergar. Que tipo de legado você está querendo deixar para as futuras gerações? Davi deixou para Salomão não apenas um reino, e deixou verdadeiramente sabedoria.
Ele disse: filho, seja sensato, filho, seja sábio, filho, permaneça nos caminhos do Senhor, filho, permaneça nos seus ensinamentos, nos ensinamentos do Senhor, filho, permaneça com o Senhor teu Deus, e serás feliz, serás bem-sucedido, serás próspero em tudo aquilo que fizeres. Sois o Senhor e dominas o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão se encontra a força e o poder, Senhor Jesus, Senhor Deus. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Pense em Santa Águeda, que estava sendo ali torturada, mas que permanecia verdadeiramente convicta da sua fé, porque estava crendo que a vida dela estava nas mãos do Senhor. Onde você está colocando sua vida hoje? Onde você está colocando sua fé hoje? Jesus, quando ele chama com um intuito muito profundo. Ele chama com o intuito de verdadeiramente propagar a verdade que vem do alto. E a verdade que vem do alto é o céu. Você está disposto a propagar essa verdade que vem do alto? O próprio Senhor Jesus? Você está disposto a propagar? Você está disposto a se entregar por Jesus? Você está disposto a realmente dar sua vida por Ele, como fez Santa Águeda? Você está disposto a dar sua vida por Deus, como fez Davi? Você está disposta a realmente gastar tudo que você tem, gastar tudo o que você recebeu do alto, para que sua vida tenha um significado muito maior do que apenas as coisas deste mundo? Está disposto a realmente se doar pelo Senhor? Os discípulos fizeram isso. E eu não estou falando aqui de homens que eram os melhores da época, não. Nós sabemos muito bem disso. Os discípulos eram pessoas comuns, em situações comuns, retirados de sua vida comum para uma vida extraordinária na presença do Senhor Jesus, enviados de 2 a 2 e recebendo do alto poder sobre os espíritos impuros para expulsar demônios. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, para finalizarmos essa meditação. Você está recebendo o poder de Jesus sobre os espíritos impuros. Neste momento você está recebendo a permissão de Jesus sobre os espíritos impuros. Qual é o espírito impuro que está perto de você nesse momento? Você pode achar estranha a minha pergunta, mas pense comigo. Nas impurezas das suas palavras, nas impurezas dos seus gestos, nas impurezas dos seus pensamentos, nas impurezas daquilo que você vê, nas impurezas daquilo que você consome, nas impurezas das suas relações pessoais, né? Daquilo que você conversa com outras pessoas, nas impurezas daquilo que você tem entre você e outras pessoas, na falta de conversão. Qual tipo de espírito maligno está te afetando, está perto de você nesse momento, é onde você precisa realmente parar, se decidir por Cristo e decidir nesse momento que tipo de legado você quer deixar. Seguindo o exemplo de Santa Águeda, seguindo o exemplo de Salomão, que nós possamos então ser verdadeiramente aqueles que Cristo espera de nós. Ser esses que Cristo chama, que diz sim, e que somos enviados para dar exemplo de uma verdadeira vida cristã, assim como Santa Águeda fez, dando a sua vida por todos e todas. Que nós possamos verdadeiramente ajudar outros irmãos e irmãs no caminho da conversão, e para que assim as almas, através de nós, possam conhecer mais de Jesus e alcançar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de vós, e que Ele possa fazer de nós verdadeiramente santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus esteja em vossos corações e até o próximo momento de meditação.